Olá, eu sou a psicóloga e filósofa Cleonaide e hoje eu escolhi conversar com você sobre educar para a escuta, uma reflexão a partir do grande filósofo Plutarco. E para isso eu resumi algumas coisas importantes de um ensaio escrito por ele no tema Como Ouvir. Esse tema é um tema relevante para os pais, para os educadores, para os amigos, porque a escuta é um presente amoroso que nós oferecemos àquelas pessoas que nós temos amor por ela. Plutarco escreveu esse ensaio sobre a escuta por volta do ano 100 da era cristã. Imagine quanto tempo tem que esse ensaio foi escrito e como tem o que ensinar. Ora, você é considerado pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, como alguém que é bom de ouvir as pessoas? Você é um bom ouvinte? Então, se você é, Plutarco pode te ajudar a ser ainda melhor. Agora, se você não desenvolveu a capacidade de ouvir, esse vídeo pode lhe dar boas dicas de como se tornar alguém amoroso ao ponto de se dispor a ouvir outras pessoas. A audição ativa é fazer silêncio e focar no território sagrado dos medos, das culpas, dos desconfortos do outro, quando lhe procura para compartilhar algo da sua alma. É como se você estivesse dando para essa pessoa a oportunidade dela ouvir a si mesmo. Porque quando alguém compartilha as suas dores, as suas angústias, os seus medos, as suas alegrias com alguém, ela não está apenas falando, ela também está ouvindo e organizando a sua fala, organizando o modo como ela vai existir, porque ela se ouve naquilo que ela expõe também para você. O método de você ouvir é algo importantíssimo para a construção de um relacionamento. Se for preciso falar, depois de você ouvir bastante alguém, ao invés de você dar conselhos, experimente fazer perguntas em cima daquilo que aquela pessoa construiu o seu conteúdo. A forma de você interagir com o outro, fazendo pergunta para que ela construa um novo discurso a partir daquela pergunta, dá para a pessoa a oportunidade de tomar as suas próprias decisões de maneira mais organizada. Plutarco, então, ele declara: falar muito é um obstáculo para as virtudes. Quanto mais uma pessoa é virtuosa, mais ela vai treinar o seu ouvido para silenciar e deixar que o outro fale. Certo dia, Plutarco, para pontuar a importância extrema de você silenciar e você só falar quando for necessário, ele contou uma história bem intrigante, que um grande orador, que era muito famoso na região, ele convocou seus criados, aqueles que trabalhavam para ele, e educou esses criados a não se dirigir a ele, a menos que fosse de fato necessário. E que as perguntas, elas só deveriam ser respondidas quando o orador, que era o dono daquela propriedade, interrogasse. Então, certo dia, esse orador de quem ele falava resolveu homenagear um grande amigo. E ele disse: vai até o local onde meu amigo está e fala da minha intenção de prestar uma homenagem X data para ele. Assim aconteceu. O jovem foi até o local e comunicou a intenção daquele grande orador de homenagear esse amigo. No dia da festa, muita comida, tudo muito bonito,
mas aquele orador homenageado, que seria homenageado, não compareceu. Então ele chama um criado e diz: olha lá na porta para ver se ele já está chegando. E ele foi, voltou e disse que não. Quando ele foi pela segunda vez e aquele orador não tinha chegado, ele então convoca o seu serviçal e pergunta: afinal de contas, você foi até ele e comunicou desta homenagem? Ele falou sim. Aí, em seguida, ele perguntou: e o que foi que ele disse? Ah, ele disse que não viria. Mas por que você não me comunicou isso rapidamente? Ele falou: eu não comuniquei porque você não me perguntou. E contando essa história, Plutarco chama a atenção de que é necessário a gente ficar atento para não tentar responder perguntas que não foram elaboradas. Em silêncio, não apenas nas palavras, mas também acompanhando com uma certa inércia em relação à sua postura. Se você vai ouvir alguém, o seu corpo precisa também parar de tanto movimento para que você tenha como concentrar-se naquilo que está sendo dito e o modo como está sendo dito. O convite de Plutarco, então, ele ressalta que se você tiver que homenagear alguém, escolha aquele que é capaz de ouvir, de silenciar as suas próprias falas para dar a oportunidade que o outro fale para você. Então, todo educador, ele tem como missão não somente ensinar, mas ensinar também, não apenas conteúdo, mas ensinar o seu aprendiz a ouvir. Plutarco então coloca as pessoas, quando elas tropeçam nas palavras, elas antes tropeçaram em outra coisa, que foi na capacidade de silenciar para ouvir as pessoas. Ouvir tem muito a ver com a característica que todos nós precisamos desenvolver, que é o autodomínio. E não somente o autodomínio, mas também o respeito pelo outro. Quando alguém lhe procura para falar daquilo que sente, esse é um momento sagrado. E esse momento sagrado precisa ser carregado por autocontrole e por respeito. Expelir a presunção e o orgulho. Toda pessoa sábia, ela vai caminhar pela vida disciplinando, dominando a capacidade humana do orgulho e da presunção. Para ouvir, essas características elas precisam ser trabalhadas no ato em que se ouve. Acostumar-se a ouvir com autodomínio e com respeito pela outra pessoa. A audição ativa, ela não é algo que é natural no ser humano. Ninguém nasce com a capacidade de audição ativa aperfeiçoada. Mas nós vamos aprender com a vida que a sabedoria está na autodisciplina, em disciplinar-se a si mesmo para dar espaço para outra pessoa que você convive, que pode ser seu pai, sua mãe, avós, um professor, um aluno. Todos nós vamos precisar aprender a diminuir a vaidade de estar sempre em evidência. Educar para a escuta. Todo bom professor, ele tem que saber ouvir. Todo bom professor, ele precisa ensinar o outro a também ouvir. Se aprender a falar é um dos primeiros passos dos pais e também dos educadores, Plutarco então diz: o segundo grande passo é ensinar o indivíduo a silenciar as suas questões para dar espaço para uma outra pessoa falar no ambiente em que está inserido. Ouvir sem pressa
E é por isso que no consultório, quando eu recebo alguém, antes daquela pessoa falar, ela já sabe que ela tem entre 40 a 45 minutos em que eu vou estar atenta a ouvir com o coração e com a alma. Então, eu delimito um tempo, mas aquele tempo é um tempo de qualidade, onde eu estou para a pessoa. Então, esse papel de ouvir não é uma tarefa apenas do psicólogo. É do pai que ama, é da mãe que ama, é de uma avó, é de uma tia, é de um educador. É uma tarefa dos amigos. Todos nós precisamos treinar o nosso ouvido e ter uma postura de disposição para o outro. Atenção ativa compreende também uma atenção da sua postura diante do outro. Como é que você vai ouvir uma pessoa estando o tempo todo conectada ao celular? Como é que você vai ouvir uma pessoa se você está ocupada em fazer outras coisas? Bem, sem aceno de cabeça, sem o bocejo sonolento e nem pernas agitadas, aquietar-se simplesmente diante do outro, com respeito e consideração. Observe algo que foi dito por Plutarco. Ele falou assim: a mente humana, ela não é uma vasilha para ser enchida, mas um fogo para ser acendido, demonstrando assim que o seu papel, quando você ouve alguém, não é encher a vasilha dessa pessoa com o que você pensa, com o seu código de ética, com aquilo que você acha que o outro deve fazer, mas você jogar, ter a oportunidade de silenciar para que o fogo possa ser aceso na mente e no coração da outra pessoa. Para saber falar, é preciso saber o momento de ouvir. Então eu quero desafiar você, nesta semana, a demonstrar amor pelas pessoas, silenciando para ouvir outras pessoas. Desenvolva esta semana uma escuta ativa. Um grande abraço para você.